bom dia, peraí. Bom dia, pessoal, só um minuto. Aí, bom dia. Vou dar mais uns minutinhos pro pessoal entrar e a gente começa. Lembrem de registrar a presença no chat. Eu tô acompanhando tudo pelo celular, tá bom? Então, lembrem de registrar a presença no chat. Vamos lá. Sara, eu não esqueci da sua aula, até porque ontem não deu tempo. Não quer dizer, deu e não deu ao mesmo tempo. Eu me embolei com as coisas que a gente vai fazer. Eu vou te mandar hoje, tá? Assim que terminar essas aulas, eu envio para você. Bom, pessoal, para quem chegar depois, acompanha a aula aí pelo canal do YouTube, tá? A gente vai começar agora. Menina, ontem eu saí das aulas, aí entrei num curso, aí fui no curso até 6 horas da tarde, aí a cabeça tava meio ruim, assim, aí eu deixei para fazer hoje. Aí daqui a pouco, 10 horas, eu tenho um intervalo até as 11, eu faço e te envio já 10 horas agora de manhã. Vamos lá. Pessoal, peguem o livro de vocês aí no capítulo 11, tá? Livro 3, Química 2, capítulo 11. A gente vai continuar falando aí a respeito da cinética, das reações. Nossa, meu mouse tem... Não sei o que é isso, meu Deus. Que deixa ele ruim. Tá ruim, tá? Ele tá travando na hora de passar sobre o mousepad. Tá ficando um pouco complicado. Mas vamos lá. Livro 3, Química 2, Cinética das Reações, capítulo 11. Isso aí, registrada a aula de vocês lá na plataforma THEF. E aí a gente vai começar agora a compartilhar a tela com vocês. Bom, pessoal, ontem a gente estava... É isso aí, bom dia a todos. Ontem a gente estava estudando a respeito desse capítulo que envolve essa questão que eu falei que, né, é tudo muito conectado, então vocês vão perceber isso quando a gente estudar o capítulo 14, por exemplo, que é o capítulo que trata sobre radioatividade. Vocês vão ver que tem uma relação com termo, tem uma relação com cinética. A gente viu que a cinética é a área da química que vai estar preocupada
né, que vai estar concentrada, não preocupada, mas concentrada em estudar a velocidade das reações e os fatores que interferem essas velocidades, porque a gente sabe que as reações químicas acontecem de maneiras diferentes, né? Existem N reações, então essas reações elas tendem a acontecer de uma forma diferente, né, uma da outra. Seria bem inocência da nossa parte achar que todas as reações acontecem de um mesmo modo, né? A gente pensa que só porque reagiu quimicamente, aquilo ali está acontecendo de uma mesma forma para todos os casos. Não. Existem casos em que ocorrem reações com rapidez muito alta, né, com a velocidade muito alta, por exemplo, acender a chama de um fogão, né, a reação de queima ali do gás butano é imediata. Agora, o processo de decomposição do ferro, né, que seja né, o enferrujamento que a gente chama, o processo de oxidação, não de decomposição, mas de oxidação do ferro, ele é mais lento se eu comparo ele à queima do gás butano. Então, toda reação química tem uma velocidade e a gente viu que essa velocidade ela vai estar relacionada, poxa, ela vai estar relacionada a Jesus Cristo. Ela vai estar relacionada aos reagentes e aos produtos da nossa reação. A gente percebe que, ao longo de uma reação química, a concentração dos reagentes, ou seja, no tempo que leva para que a reação química ocorra, a concentração dos reagentes tende a diminuir, enquanto a concentração dos produtos, obviamente, ela tende a aumentar. Claro, tudo mediante tudo relacionado, tudo conectado aos coeficientes do balanceamento. Então a gente percebe aqui que as quantidades que foram consumidas, né? Ele deu um exemplo aqui da reação da amônia, vai trabalhar com esse exemplo durante o livro todo para explicar os conceitos. Então, durante a produção, na verdade, que a decomposição da amônia, existe a produção do nitrogênio e do hidrogênio, a concentração de amônia ao longo do tempo, ou seja, à medida que acontece a reação, ela vai diminuindo, enquanto a concentração dos produtos ela vai aumentando. E se você traça uma relação, você vai perceber que os valores apresentados de concentração, eles vão estar relacionados aos coeficientes estequiométricos dos produtos e dos reagentes, das substâncias participantes. Aqui a gente tem já um gráfico, né, que eu falei que vai vir isso na forma de gráfico. Então aqui, a princípio, a primeira análise que você faz é: concentração dos meus produtos tende a aumentar e a concentração dos meus reagentes tende a diminuir com o passar do tempo, tá? Uma análise que você pode fazer com ou sem reação química, lembra que eu falei isso ontem? E nós chegamos aqui ao cálculo da velocidade média de uma reação química em relação às substâncias participantes. Olha só que interessante. Para você calcular a velocidade média, lembre-se que a gente faz sempre o delta, né? Delta da concentração da minha substância, ou seja, qual é a concentração final, qual a concentração inicial da minha substância, o tempo final menos o tempo inicial, e aí a gente vai ter a velocidade média de cada substância que ele está fazendo por NH3 em um dado intervalo de tempo. Então, para um dado intervalo de tempo, eu calculo a diferença entre as concentrações que existem nesse intervalo de tempo e, a partir desse momento, eu consigo definir a velocidade média. Perceba que para o NH3, né, que é o reagente da nossa reação, a velocidade média ela tende a diminuir. De uma maneira geral, tanto para reagentes quanto para produtos, na verdade, a velocidade, perceba que aqui, ó, eu não falei velocidade aqui. Aqui eu falei a concentração, não confunda. Não confunda. A concentração dos produtos, ou seja, a quantidade dos produtos e dos reagentes que participam da nossa reação, ela vai aumentar para os produtos a quantidade, a concentração, e diminuir para os reagentes.
Velocidade, não. Velocidade não é concentração. Velocidade depende da concentração. Da concentração dividido pelo tempo ainda. Então, é de se supor que para qualquer substância química, ao longo, à medida que a reação vai acontecendo, há de se supor que para todas as substâncias, a velocidade ela vai tender a diminuir. Olha só que interessante. Então, perceba ó, que no momento aqui, esse quadro ele traz justamente isso. No momento, né, no intervalo de 0 a 1 hora, você tem 4 mols por litro a menos 1, né, 4 mols por litro por hora, né, está sendo aí consumido de amônia. No segundo intervalo, você já tem metade do valor do primeiro. E no terceiro intervalo, você já tem metade do valor, né, da concentração de amônia do segundo intervalo. Perceba que ao longo do tempo, ou seja, à medida que a reação vai passando, tanto a concentração de amônia, quanto a concentração do nitrogênio, quanto a concentração do hidrogênio, ela tende a diminuir. Lógico, a reação está acontecendo e os produtos estão sendo os reagentes estão sendo consumidos, os produtos estão sendo formados, vai chegar o momento que isso vai parando, né? Vai acabando, vai diminuindo a velocidade. Então, é uma coisa, digamos assim, é algo a se esperar que, com o passar do tempo, né, respeitando, evidentemente, os coeficientes estequiométricos, com o passar do tempo, a velocidade de cada substância, né, seja de consumo, seja de produção, ela tende a diminuir. A velocidade não é a concentração. Concentração ela vai trabalhar no processo contrário do que eu estou falando, tá bom? Então aqui a gente percebe exatamente essa tendência da reação quando a gente faz essa análise a princípio qualitativa, tá? Apesar de que, já anotem aí, já risquem aí, como se calcula a velocidade média. Nossa, meu mouse está muito ruim. Como se calcula a velocidade média da nossa reação, tá bom? Então, ó, a velocidade média é sempre o delta N, que pode ser considerado como delta de concentração, sobre o delta T. Não? Horrível, né? Mas é isso aí. Beleza? Tranquilo, né? Anotem isso, evidentemente. Claro, isso daqui é a velocidade média em relação a uma determinada substância. Só que eu não quero simplesmente calcular a velocidade média em relação a uma substância. Muitas vezes o exercício ele vai pedir para que você calcule a velocidade média da reação e não da substância. Gente, é o seguinte, a velocidade, eu vou só parar de compartilhar, vou abrir um link aqui, um site para eu mostrar para vocês uma coisinha, tá bom? Fiquem aí que eu vou voltar a compartilhar, peraí. Deixa eu só achar ele aqui de novo, para eu poder... esses sites comuns de conteúdo que a gente vê assim na internet. É porque eu tinha achado um bonzinho aqui que estava bem explicadinho do jeito que eu queria, mas eu não salvei o link. Cadê? Bom, não estou encontrando mais o link que eu achei, que estava muito legal. Para que é esse? Deixa eu ver. Tá. Eu acho que é esse aqui mesmo, mas não sei. Eu vou te falar a verdade. Eu acho que é, mas não sei se é. Então vamos lá. Ó. Olha só, muito interessante. Eu peguei aqui nesse site Só Química. Ele tem uns conteúdos bem bacanas. Ó, velocidade da reação. Ó, a velocidade média de uma reação também pode estar relacionada tanto à reação de desaparecimento quanto à reação de aparecimento. Ou seja, a velocidade média de uma reação, ela pode ser medida em relação às substâncias participantes da reação, seja ela produto, seja ela reagente.
Olha só essa ideia aqui, que ela é fundamental para resolver muitos cálculos, tá? Velocidade média da reação é igual à concentração das minhas substâncias dividido pelo ΔT, né? O delta de variação das minhas substâncias dividido pelo ΔT. Só que temos uma coisa muito importante aqui. Lembre-se sempre que, depois de determinar a velocidade média de uma substância, se você quiser determinar a velocidade média da reação, você vai pegar o valor determinado de velocidade da substância e dividir pelo seu coeficiente estequiométrico, porque aí você vai ter a quantidade ou a velocidade da reação química em si. Por que que eu posso fazer isso? Porque eu não vou chegar nos detalhes matemáticos, não, mas se você faz toda uma estrutura matemática, você vai chegar à conclusão de que a velocidade da reação ela é igual, olha lá, ó, a velocidade média da substância A, que é igual à velocidade média da substância B. É só você pensar se a reação está acontecendo, reagentes e produtos estão sendo formados, então se eu pego a velocidade de qualquer substância, eu tenho ali a velocidade média em, claro, em um determinado intervalo da minha reação. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que as substâncias estão sendo consumidas, substâncias estão sendo formadas. Então há uma interconexão, né? Uma conexão entre o desaparecimento, ou seja, ao mesmo tempo que os reagentes estão sendo consumidos, os produtos estão sendo formados, né? É imediato, ele não para, ele não quebra as ligações do reagente, aí depois continua a formar o produto. Ele faz um caminho, evidentemente. As ligações são quebradas, aí eles formam um complexo ativado e vão para o produto. Mas isso é, ao mesmo tempo, é quase que imediato, né? E quase que igual à velocidade com que isso acontece para todos os participantes da reação. Então, por isso que eu posso dizer para você que a velocidade média de uma reação ela é igual à velocidade média das substâncias dividido pelos seus coeficientes estequiométricos, tá bom? Então, fique muito atento a isso aqui, porque é motivo de erro para muitos casos de exercícios, tá bom? Olha aqui, ó, exatamente, ele vai falar exatamente aqui, essa parte aqui, ó, velocidade média de uma reação química. Só que como ele não traz essa equação aqui, essa aqui, ó, eu queria mostrar para vocês isso. Esse trecho aqui que ele é muito comum no caso aí do contexto da cinética química. Tá? Opa, do contexto passem lá e marquem depois que terminar a aula. A aulinha eu deixei aqui, ó, é uma aula, tá? Marque como atribuída para vocês lá depois no Alunos Book. Então, para que a gente consiga determinar a velocidade da reação, eu calculo a velocidade média de um ou de mais participantes e divido essa velocidade média pelo seu coeficiente estequiométrico. Se você for tentar fazer isso num exercício número 4 aqui e depois comparar para a sala e depois comparar com a resposta, tem algum erro. Não faça esse exercício agora, tá? Que eu vou analisar ele melhor para entender o que eles quiseram dizer com aquele título lá, porque tem alguma coisa no título do exercício que ele está levando em consideração, mas que para mim não faz o menor sentido. Tá? Eu vou dar uma analisada com mais cautela e depois eu passo a resposta do exercício 4 para a sala. Não façam ele, tá? Depois a gente pode fazer outros. Claro que a velocidade média, ela pode também ser determinada por gráficos, tá bom, pessoal? Então aqui, o que traz essa parte aqui? Essa parte é uma parte mais, digamos assim, teorizada da coisa. A gente não chega a um nível tipo de calcular a reta tangente. A reta secante até você pode determinar porque ela é bem tranquila. Agora, a reta tangente, né, para determinar a velocidade instantânea, isso dificilmente você vai ver no ensino médio, tá? Então, olha só, graficamente falando,
A velocidade média de uma reação, ela está interligada ao que nós chamamos de reta secante, a curva daquela substância. Então, por exemplo, aqui ele está mostrando a curva do gás hidrogênio, né? Na nossa reação da amônia, o gás hidrogênio, ele tende a ter a sua concentração, olha aqui é concentração, mol por litro. Ele tende, ele não é velocidade, ele tende a ter a sua concentração, ó, mol por litro, aumentada com o passar do tempo. Não é velocidade, é concentração, quantidade. Cuidado. Então, se eu quiser saber a velocidade média da minha reação em relação ao hidrogênio, por exemplo, o que eu faço? Eu traço uma reta secante, e aí você tem todo o conceito, aquela reta que passa por 2 pontos, nananã, todo o conceito matemático de reta secante você já tem. Então, você vai ter, traça uma reta secante, ou seja, aquela que vai tocar em 2 pontos da minha curva, em 2 pontos da minha curva, ó, da curva de concentração. E os valores estabelecidos por esta reta secante, ou seja, os deltas que nós vamos encontrar nessas retas, é mais difícil aparecer isso, mas eu estou explicando porque está no livro. Os valores que nós vamos encontrar do delta, né, o delta T e o delta H, é justamente essa diferença que existe ali dentro daquele triângulo retângulo que foi criado. Enfim, você tem 6 e 8, né, uma diferença de 2 para concentração. Aqui ele botou 3? 3 é porque vai no 9, então aqui em cima. Ele deve estar considerando 9, mais ou menos aqui, ó. Nossa, mas o 9 tinha que ser mais ou menos aqui. O 9 tinha que ser mais ou menos aqui, ó. Tá, ele considerou 9. Então a diferença, o delta entre, né, os valores de concentração, o delta de diferença de tempo, divide os dois e você vai ter a velocidade média da sua reação em relação ao H2, tá? Quanto mais retas secantes, ou seja, quanto mais inclinadas elas forem ficando, quer dizer que maior é a velocidade, tá? Muitas vezes você vai precisar fazer uma análise. Café ficou gelado. Muitas vezes você vai fazer uma análise qualitativa da situação, tá bom? Então é só você pensar. Traça uma secante. Quanto mais próxima da curva ela for se aproximando, mais rápido está sendo a sua reação, tá? Mais rápido ela acontece em relação àquela substância ou em relação a qualquer uma das substâncias. Então aqui ela está indicando justamente isso, ó. Todas as retas secantes, que são aquelas que estão tocando 2 pontos das curvas de concentração, os deltas que existem entre elas, nos dão a velocidade média, né? A inclinação dela vai dar a velocidade média da nossa reação em relação àquela substância. Quanto mais inclinada elas forem ficando, mais rápido, ou seja, quanto menor for essa distância entre os 2 pontos tocados pela reta, né? Então, por exemplo, se eu aumentar aqui, ele vai bugar, quer ver? Ele vai travar. Aí eu vou ficar... Se eu, sei lá, tivesse uma... Deixa eu pegar melhor, fazer de lápis não. Fazer uma linha mesmo. Se eu tivesse uma reta mais ou menos aqui, ó, sei lá, ó, nesses 2 pontos, olha, ela tá, essa que eu criei está muito próxima. Deixa eu mudar de cor. Essa aqui. Claro que não está preciso, mas está aí. Então, ó, essa reta que eu criei, perceba que ela está quase tocando na reta de concentração. Isso significa o quê? Significa que ali naqueles 2 pontos, naquele intervalo de tempo específico ali, a velocidade da reação ela é muito alta, tá? Então é mais uma análise, porque em termos práticos, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ter isso aqui, ó. Nós vamos ter dados tabelados de concentração, tá? E, enfim, pode ser velocidade, pode ser concentração, e a partir desses dados a gente já calcula a velocidade ou faz uma outra análise conforme o exercício pede. Agora, se você vai fazer vestibulares mais, digamos assim, mais densos, sei lá, um ITA, um IME da vida, vai que você queira entrar num dos institutos desses, não sei, não conheço sua cabeça, então não sei os seus desejos, logo vai que.
você precisa ter uma noção bem mais profunda. Então, nesse caso, a noção mais profunda ela passa pela noção gráfica. A noção gráfica em si, ela é fácil, né? Você entender quimicamente o que está escrito ali é fácil. Qual é a noção mais aprofundada que você vai precisar ter? A noção de reta tangente e reta secante. Porque provavelmente esses vestibulares mais pesados, como o ITA, IME ou qualquer outro, que tenha, né, que exigem qualidade não, que existe excelência da pessoa que vai entrar ali, provavelmente eles trabalham com esse tipo de conceito, tá? Porque eles não querem apenas que você aplique o conceito químico, ele quer que você vá além do químico, né? Além da análise, eu vou para a parte mais prática, e essa parte mais prática, ela indica, provavelmente, vai estar relacionado com esses gráficos. Secante determina a velocidade média da reação, reta tangente à curva de concentração determina a velocidade instantânea. Só que essa velocidade aqui você não precisa nem se preocupar, a não ser que você vai fazer esses vestibulares, aí se preocupe, né? Vai fazer alguma coisa disso. Por quê? Porque nessa parte aqui, nós teríamos que ter uma noção, sabe de quê? De cálculo matemático. Nós teríamos que saber o que é limite de uma função, nós deveríamos saber o que é derivada de uma função, integral de uma função, integrar funções, que são cálculos que vocês vão ver provavelmente na faculdade. Né? Quem for fazer, quem sonha em fazer engenharia, vai ver cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, às vezes a física 4, química, dependendo da faculdade de engenharia, geometria, álgebra. Então, tudo isso o cara que pensa em fazer engenharia vai aprender. Né? O engenheiro ele tem que ter esse domínio do cálculo. Então, como a gente não tem domínio de cálculo aqui, eu passei cálculo 1, 2, 3. É bem tenso, tá? O primeiro zero da minha vida foi no cálculo. Então, olha só, aqui ó, a reta tangente ela vai indicar a velocidade instantânea, mas não precisa se preocupar com ela, porque basicamente ela vai ser apenas aplicada a nível mais de graduação ou a vestibulares mais avançados, tá bom? Para isso, volta lá na matemática, o que é uma reta tangente, como se obtém a reta tangente, o que é uma reta secante, como se obtém a reta secante, porque se eu for explicar como se obtém a reta tangente e como se obtém a reta secante de uma determinada região de um gráfico, eu vou falar de reta tangente e reta secante, e não de velocidade das reações químicas, certo? Então, eu faço a análise com vocês, reta tangente é aquela que tangencia, né, que está ali, ó, passando lado a lado da minha curva. Então, isso é a tangente. A secante é aquela que corta 2 pontos da minha curva. Então, tem essa diferença. Secante indica velocidade média, tangente indica velocidade instantânea, ou seja, naquele momento ali, naquele exato momento, qual é a velocidade da reação naquele momento exato. Não no intervalo, mas naquele momento, tá bom? Então, fique atento. Bom, chegando ao final desse capítulo, que é um capítulo bem tranquilo, a gente vem para essa parte aqui, que é fundamental para você entender tudo em química, assim, de uma maneira geral. Sempre a gente pensa assim, eu vou colocar as coisas para reagir e reagem. Opa, coloquei ácido com base, reagiu e deu sal. Será que todo o ácido, será que toda a base foi consumida nesse processo? Será que tudo reagiu efetivamente? Então, existem situações, existem critérios. Né? Isso é uma teoria, evidentemente, mas ela explica. Existem os critérios para a ocorrência das reações químicas. Olha só, a combustão é uma reação entre o material e o oxigênio do ar. Porém, antes da queima, as substâncias que entram em combustão estavam sempre em contato com gás oxigênio. Por exemplo, uma vela. Né? Se eu for ali acender a vela, ela vai queimar. Mas se eu deixar ela aqui, ela vai estar em contato com o oxigênio, que é o que faz a queima, e não acontece queima de nada. Uai.
Os gases nobres também, ó, foram denominados assim porque não faziam ligações. Mas aí depois consegue descobrir que eles fazem. O sódio, olha só, ele está dando exemplos de situações o seguinte: não é porque existem as substâncias que estão ali, igual aqui, não é porque, ó, esse daqui, esse material do meu teclado é um material inflamável, né? O material do meu teclado é um material inflamável. Um pedaço de papel que você está anotando aí é inflamável. Para ele queimar, ele precisa do oxigênio. Bom, tem oxigênio aqui. Por que ele não está queimando? Entende? Então não é só simplesmente ter as substâncias. Você tem que ter condições para que a substância, né, dentro das substâncias dentro daquele contexto possam reagir. E aí você tem o seguinte: primeira critério ou primeira condição, né, que foi elaborada para que eu explique o porquê que as reações acontecem em determinadas situações, mas em outras, mesmo tendo as mesmas substâncias, essas reações não acontecem. Então a gente tem o primeiro critério: afinidade entre os reagentes. Eles têm que ser afins, ou seja, eles têm que reagir, não reagir por reagir. Eles têm que reagir buscando um estado de maior. Tá, obrigado, Nádia. Obrigado, eu vou fazer isso. Pode ser isso mesmo, tá? Valeu, vou lavar isso, vou fazer isso mesmo daqui a pouco. Obrigadão mesmo. Boa. Obrigado. Boa, boa, boa. Então, ó, as substâncias, elas têm que ter afinidade. E não só afinidade. Elas precisam reagir de forma que o que vai gerar lá no final, né? Claro que isso depende do objetivo do cara, tá? Tem pessoas que querem produzir substâncias instáveis, compostos instáveis. O que eu estou falando aqui é uma maneira natural, naturalmente, né? O que pode estar acontecendo ou o que ocorre. Então você tem a afinidade das substâncias. Beleza, o papel, o oxigênio, ou o ferro e o oxigênio, eles têm afinidade, mas não é a todo momento que eles vão reagir. Por quê? Porque a reação ela vai acontecer, primeiro, desde que eles tenham afinidade, né? Água e areia não têm afinidade, então ali não é possível de ter uma reação química entre eles, tá? Agora, ferro e oxigênio, oxidação, enferrujamento, ok, beleza, tranquilo, funciona. Só que não é toda hora que o ferro está enferrujando, é um processo que acontece. Mas acontece por quê? Primeiro, o ferro e o oxigênio, dentro de um ambiente ali úmido, etc., com condições, eles têm afinidade e geram, olha só, não é por ter somente afinidade, mas eles vão gerar ao final desse processo um produto que é mais estável, ou seja, mais estável que o ferro e mais estável que o próprio oxigênio, de certa forma. Então, toda reação química ela acontece desde que os reagentes tenham afinidade e essa afinidade gere um produto ou um estado, né, que é o produto de maior estabilidade. É claro que isso é mais um conceito para a gente entender por que acontece, tá? Porque a gente sabe que na prática você mistura ali bicarbonato com vinagre, tem uma reação química acontecendo rapidamente. Então, na prática, ok, ocorre, mas a gente tem que entender que a nível mais, digamos assim, molecular, mais interno, mais íntimo ali, você tem esses critérios. Segundo critério, o contato dos reagentes, que é o que a gente chama de teoria das colisões efetivas. Não é simplesmente jogar ali, pronto, reagiu. Por que que, por exemplo, em alguns casos a reação rende mais do que em outros casos? Ou seja, porque em determinados casos eu consigo produzir mesmo a mesma reação, só que em condições diferentes. Por que que em uma condição ela reage menos e por que na outra condição ela reage mais? É claro que tem os fatores que eu coloquei, mas por que que acontece isso além dos fatores? Uma das explicações é essa daqui, o contato entre os reagentes. Eu achei muito legal essa ilustração, porque ela diz o seguinte: a teoria das colisões efetivas, ela vai explicar por que que acontece de fato a formação do produto. Para que uma reação aconteça
ó, de novo eu vou ressaltar, a reação acontece rápido para a gente aqui olhando. O que eu estou fazendo, o que está sendo mostrado aqui para vocês no livro é o que acontece a nível de molécula lá dentro, lá no interior mesmo, quando eles estão se reorganizando. Então, quando eu analiso isso, é claro que eu vou analisando os pedaços, né, as partes. Então, veja bem, além da afinidade, ou seja, além de reagir para gerar algo mais estável, é preciso que durante a reação, as moléculas, ou vou botar o termo molécula mesmo, as moléculas que formam os meus reagentes, que elas se choquem, olha só, elas precisam se chocar em uma posição favorável. Vou botar esse termo que eu vi aí, eu ia falar ótima, mas é favorável. Uma posição favorável. Olha só o exemplo. Você pode ter, claro que você não é inocente a ponto de pensar que quando eu coloco, por exemplo, bicarbonato para reagir com vinagre, ali não tem só uma molécula de vinagre, uma estrutura de bicarbonato, que ele é um composto iônico, né? Uma estrutura cristalina de bicarbonato. Enfim, não tem moléculas, só não tem uma molécula desses dois compostos. Tem bilhares. Então, essas moléculas elas vão batendo umas às outras. Para que haja a formação do produto, é necessário que existam as chamadas colisões efetivas. Estas colisões efetivas ou favoráveis são aquelas em que acontece o choque. Veja, aqui é só uma explicação de como a reação acontece, tá? Acontece o choque entre as moléculas. Na prática, a reação ela vai acontecer, tá? Na prática, ela acontece. Mas como que ela acontece? Então, ó, acontece o choque entre as moléculas, um choque frontal. Este choque frontal é capaz de romper as ligações e criar o que nós chamamos de complexo ativado. Então, toda vez que ocorre um choque frontal entre as moléculas, ocorre a formação de um chamado complexo ativado. Tá? Só vai acontecer a formação do complexo ativado ou a formação propriamente do produto no final, se houver esse choque ou esse encontro entre as moléculas de maneira favorável. Por quê? Porque como são muitas, podem ser que elas se choquem ou se elas se encontrem de forma não favorável. É por isso que eu posso te explicar, olha, em certos casos acontece a reação. Em outros casos não está acontecendo, por quê? Porque as moléculas, infelizmente, não têm energia suficiente ou não se chocaram de maneira favorável para que a reação química aconteça. Perceba que nesses dois modelos, ó, choque, mesmo que seja um frontal, mas não efetivo. O HBr reage com o O2, só que olha só, eles se chocaram e perceba que não aconteceu nada. Não houve troca de átomos, não houve quebra de ligações, então quer dizer, isso significa que para este grupo de moléculas aqui, não houve reação. O mesmo aconteceu para elas, essas duas aqui, ó. Então você tem lá um recipiente cheio de HBr reagindo com o gás oxigênio, tá? Então, basicamente você vai ter, em outra situação se chocaram, mas olha lá, ó, permanece a mesma estrutura nas duas moléculas. Então, choques não efetivos não permitem a reação. Choques efetivos, sim, permitem. Choques efetivos têm uma situação que eu consigo observá-los. Qual situação? Toda colisão ou choque, não é colisão que eu falo, choque que é colisão. Toda colisão que efetiva, ela vai ser resultado do seguinte: as moléculas, primeiro, têm energia para reagir, elas precisam de energia para reagir. Calor, lembra? Absorção, liberação, elas precisam de energia para reagir. Além da energia para reagir, elas vão se chocar em uma posição
em uma geometria favorável, e essa geometria favorável vai gerar isso daqui. Tem que gerar o complexo ativado. Se não gerar o complexo ativado, não há formação do produto, então não há reação química, tá bom? Então fica atento a isso. Complexo ativado, o que é isso aqui? Perceba que é uma estrutura onde eu tenho tanto os reagentes quanto os produtos em um mesmo... desculpa, pro reagentes e produtos. É uma estrutura que vai intermediar a formação do produto. Então, é o momento em que os átomos dos reagentes estão se reorganizando para formar os produtos. Olha lá, ó. Chocou com energia suficiente, rompendo as ligações, ó, rompeu a ligação dupla, criou uma ligação, por enquanto intermediária, olha lá, ó, com o hidrogênio, então criaram-se ligações intermediárias a partir do momento que rompeu, né, que houve a formação desse choque efetivo, você tem a constituição do complexo ativado. Depois, é muito rápido, tá? Mas depois de passado um determinado período, há uma reorganização ali dos átomos, né, mediante as características de cada um deles, e você tem a formação do produto. Então, só há formação do produto, só há reação química se houverem colisões com geometria favorável e energia suficiente para que a gente tenha a reação, evidentemente. Então, chama-se energia de ativação a energia mínima necessária para que as moléculas de reagentes possam colidir, tá? Molécula possa possuir para que a reação aconteça. Ah, uma coisa importante. Ó, aqui, ó. Isso é muito importante. É claro que ocorre, é claro que isso daqui é uma explicação, mas imagine o seguinte: imagine que eu forneça muito, uma quantidade exagerada ou uma quantidade boa de energia para o meu sistema. Quando você fornece energia, lembra, calor, agitação das moléculas, você torna, lembra lá da termoquímica. Quando você fornece a energia para o sistema, o que você faz com as ligações dos reagentes? Elas vão se romper. Então, você pode ter o seguinte: para que uma reação química aconteça de fato, assim, digamos, de uma forma bem coerente, ela tem que ter, as moléculas dos reagentes têm que ter energia e se chocar em uma colisão efetiva. Só que eu posso burlar esse segundo critério. Como? Fornecendo uma quantidade de energia suficiente para que as ligações dos reagentes se rompam. A gente viu isso em termoquímica. Rompeu a ligação, você tem espaço para criar novas ligações. Então, ó, as partículas dos reagentes podem chegar ao complexo ativado, vou explicar o gráfico agora, podem chegar ao complexo ativado apenas recebendo energia. Para tanto, ó, basta que seja fornecida energia para o sistema. O simples fornecimento de energia eleva as vibrações das partículas e, como a gente já viu na termoquímica, rompe as ligações. Então, graficamente falando, presta atenção o que é energia de ativação e o que é ΔH. ΔH, ó, aqui a gente tem a linha de entalpia, o calor, e aqui ó, as coordenadas, pode ser tempo, pode ser uma série de, alguma coordenada da reação, sei lá qual. Então veja, aqui no eixo Y nós temos a entalpia e aqui qualquer coordenada. Perceba aqui reagentes, aqui produtos. O gráfico de energia de ativação, ele normalmente vai ter essa natureza aqui. Vai começar com uma linha normalmente constante para os reagentes, aí ele vai elevar a quantidade de energia até um determinado ponto e depois vai começar a cair. O que você precisa saber desse gráfico? Olha só. Primeiro, a energia de ativação é o pico da minha curva, aqui em cima. Ó. Esse pico aqui
é a energia de ativação, ou seja, foi necessário absorver essa quantidade de energia aqui para que as reações, para que as ligações químicas entre os reagentes começassem a se refazer, reconstituir. Passado, né, com o passar do tempo, por exemplo, esse complexo ativado ele vai perdendo energia e vai formar os produtos. Então, olha só, essa região aqui, ó, muita atenção, é a energia de ativação, o pico da minha curva. A diferença entre os dois, entre as duas partes constantes, essa é uma parte constante do gráfico. Esta é outra parte constante do gráfico. A diferença entre as porções constantes do gráfico é o ΔH. Então, muita atenção a isso aí. Energia de ativação, graficamente falando, é o pico da minha curva. ΔH é a diferença entre as duas ou mais regiões constantes que vão existir no meu gráfico, tá bom? Então, assim você tem energia de ativação, teoria das colisões efetivas, afinidade dos reagentes, todos critérios ou fatores que permitem a ocorrência das reações químicas. Beleza? Tranquilo? Olha só. Aqui é bem tranquilo, tá, pessoal? Ó, atividade para sala, rapidinho, ó. Atividade para sala. Não tem dúvida, não? Vou fazer uma atividadezinha aqui, ó. Aqui você tem uma reação química da formação de amônia, não decomposição, da formação de amônia. E aqui você tem, ó, 10 segundos tem 12 mol de gás nitrogênio, 20 segundos tem 6 mol de reagente. Então, qual a velocidade média da reação em relação ao nitrogênio nesse intervalo de tempo? Bom, nitrogênio. Então, você tem 12 mol no início, 6 mol no final, então a diferença entre eles é 6. ΔN sobre ΔT. A diferença entre os dois aqui é 10, né? 10 segundos, então aqui vai ser 6 dividido por 10, 0,6 mols por segundo. Eu peguei isso aqui, ó. Essa equação aqui. Delta de concentração, né, de quantidade de mol, dividido pelo delta do tempo. Não vou nem ficar fazendo, porque você faz de cabeça, ó. Se no instante 10 tem 12 mol de nitrogênio e no instante 20 tem 6, então é 6 menos 12, que é o delta mol, dividido por 20 menos 10, que é o delta T. Então vai dar 6 dividido por 10, 0,6 mols por segundo. Tá bom? Fácil. Esse é legal, ó. Ah, esse daqui não faz não, ó. Esse daqui tem algum erro, porque ele está dividindo por 3 o coeficiente. Eu acho que tem alguma coisa estranha aí. Esse daqui é muito bacana, tá? Esse 5, bem facinho. Olha aqui o número 3. Aqui é outro igual o anterior, tá? Você só tem que tomar cuidado o seguinte, que ele pede, ó, o intervalo de tempo de 2 a 5 minutos e te dá o tempo lá na tabela em segundos. É só converter. Vai ser esse trecho aqui, né? Muito fácil. Olha aqui, ó. Uma que trabalha com a teoria das colisões efetivas. Na situação 1, ó, NO2 e CO. Você tem a molécula de NO2, vai se chocar com a molécula de CO, só que, ó, no segundo momento, o que aconteceu? O contato, mas perceba que não houve nada, né? Não houve nenhum tipo de troca ou de transformação dos meus componentes. Então, beleza. Aqui na situação 2, você tem, ó, as mesmas moléculas de reagentes, aqui também o contato entre elas, mas perceba que aqui na situação 2, ó, o que aconteceu de diferente para da situação 1? É uma jogada aqui, ó. Se você reparar, a primeira molécula é o NO2. Olha lá como que o mouse trava. A segunda molécula é o CO. No segundo momento, choque, colisão efetiva. E olha o que aconteceu com a primeira molécula. Ela se transformou em alguma outra coisa.
Você vai falar, ah, mas é igual à segunda. Sim, mas essa daqui corresponde ao NO2, ó, é essa que se transformou nessa. E o CO que se transformou em CO2. Então, quer dizer, aqui houve colisão efetiva, choque favorável e formação de produtos. Aqui, apesar da colisão parecer ser efetiva, perceba que a molécula de NO2 permanece NO2 e a molécula de CO permanece CO. Aí você fala, mas aqui não podia ter trocado de lugar? Podia, claro. Mas assim, a gente considera a análise de cada molécula no seu ponto, né? No seu local de desenho. Então, essa molécula aqui é o NO. Na situação, apresenta uma energia maior que a energia de ativação, mas a geometria não houve formação de produto. Na situação 2, ocorreu uma colisão com geometria favorável e energia suficiente para formar produtos. Beleza, não preciso nem continuar. Esse é o erro. Na situação 3, as moléculas dos reagentes foram completamente transformadas em produto. Não, mentira. Tá? Na situação 3, tá? Na situação 3, eu estava olhando aqui, ó. Confundi o 3, é situação 3. Na situação 3, as moléculas do reagente foram completamente transformadas em produtos. Mentira. Na situação 1 e 2, ocorrem reações químicas. Na situação 1, não, mas na situação 2, sim. 1, 2, 3, ocorreu formação do... Não. Até não ocorreu a formação do complexo ativado nem no 1 e nem no 2, porque a formação do produto só se deu aqui na 3, né, na situação 2. Então, letra B. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza? Sim. Tranquilo. Então, tentem fazer as outras atividades. Semana que vem a gente vai fazer ainda atividade desse capítulo, tá? Eu vou pegar uma aula para a gente fazer atividades desse capítulo e do capítulo anterior e depois a gente dá sequência na Química 2, nas aulas seguintes para os próximos capítulos. Beleza? Ok? Então, ó, dispensados, eu vou me preparar que eu vou entrar em outra aula agora, 9 horas. E é isso. Bom final de semana para vocês e até a próxima. Cara, eu vou te mandar um negócio daqui a pouco, 10 horas, tá? Só um minuto. Tchau.